Hola cariño, ¿cómo están ustedes? Deseo que estén bien, que estén seguros, tranquilos, en casa, saludables. Yo estoy bien y seguimos así de esa manera que se presentó para nosotros. La única manera posible de trabajar, estudiar. Entonces seguimos juntos, vamos. Vamos fazer a correção então da nossa atividade avaliativa do primeiro bimestre. A primeira sessão eu coloquei o currículo de Maria de la Paz Cortés. Eu dividi os seus dados personales, sus estudios y formación, experiência profissional ou laboral também aparece destas duas maneiras. E outras informações. Possui o carnet de conduzir B1. Então, ela tem uma carteira de motorista, uma habilitação para dirigir. Número 1. Analisando o currículo de Maria, para qual dos cargos ela estaria indicada? Eu tenho aqui psicóloga, professora, gerente e motorista. Ela tem. Para responder essa questão, você tem que observar qual é a formação dela. Ela tem uma faculdade, uma graduação na área de administração e uma experiência na área comercial. Então, o cargo que ela está indicada é o cargo de gerência, né, de gerente comercial de uma empresa. Essa a maioria acertou. Número 2. Qual das informações não está presente no currículo de Maria? Essa eu acho que quase todos acertaram também. Foi o seu telefone. Assinale a alternativa verdadeira. Maria sempre esteve empregada desde 2013. Se você olha a experiência dela, ela está em 2013, ela conta, de 2015 a 2017, depois de 2017 até o atual. Então, ela está empregada, né, sortuda Maria, desde 2013. Número 4. Teve muita gente que falou que ela apresentou um currículo incompleto e provavelmente não conseguirá um emprego. Muitos marcaram essa. Mas, na verdade, o currículo dela só não tinha o telefone, mas ela tinha um e-mail. Então, é um currículo que tinha tudo: a sua formação, a sua experiência, os seus dados pessoais, com exceção do telefone. Mas muitas empresas, né, se comunicam mesmo através de e-mail. Então, não seria um agravante. Não seria por isso que ela não conseguiria um emprego. E número 4, você considera bom o currículo de Maria? O que deve apresentar um bom currículo? Aqui eram duas perguntas, né? E muitos fizeram críticas à formatação do currículo de Maria. Eu achei ok, aceitei as críticas, porque realmente não é uma formatação ideal. Como eu digitei ele no Forms, ele ficou muito agrupado, né? As informações ficaram muito juntas. Então, realmente ok. E quem colocou que sim, que apesar de estar muito simples, né? Ele estava completo, estava ok, então foi. A segunda sessão, el trabajo de futuro. Antes de 25 años, la pesada carga de trabajo desaparecerá gracias a un aparato llamado X2 Verde, que servirá para manipular un robot que será encargado de realizar todas las actividades laborales. En caso de que los robots protesten, se les dotará también de un X2 Verde para que entonces sean los humanos los que hagan el trabajo. Então, qual é a previsão, né, feita aí por esse site? É que no futuro, no final das contas, quem vai fazer o trabalho é o homem mesmo. Eu tenho a teoria de que se a gente não for substituído hoje, no ano de 2020, nesse momento que a gente está falando, não seremos jamais. Eu acho que a gente chegou no limite. Eu acho. Número 6. Que profissional você considera estar mais solicitado ou valorizado durante a pandemia? Argumente. Esse aqui, a gente teve diversas, né, uma resposta pessoal, então diversas opiniões diferentes. Eu só não concedi a quantidade total de pontos quem não argumentou. A gente teve aqui muitos, né, indicaram profissionais da saúde, alguns indicaram professores e alguns também indicaram pessoas que trabalham com delivery, com comida, entregadores, e tem coerência com a pergunta, então tá ok, certo? Aí a sessão 4, a gente começa com as leituras de imagem. A primeira imagem que eu coloquei, eu escolhi a personagem Mafalda. Eu escolhi duas charges da personagem Mafalda, que é do argentino Quino. Olha, eu sou muito fã da Mafalda. Eu até tenho esses dois livros aqui que eu trouxe de uma viagem. E eu sou fã da obra do Quino, mas a Mafalda é minha personagem preferida. Eu sou fã da obra toda, mas né, ela é demais. Eu coloquei aqui uma breve história da Mafalda. Ela foi criada, né, foi produzida entre 1964 e 1973. Ela é uma produção antiga, que a gente pode considerar antiga. Mas a sua temática
ela ainda, a pergunta foi essa, né? Se a temática dela é uma temática atual. E a temática da Mafalda é super atual. Ela é uma menina que questiona, né? Que é inquieta, ela tem uma inquietação, uma preocupação com os caminhos que a humanidade está tomando. Lá desde a década de 60 e 70. E aí, eu acho impossível alguma coisa, alguma temática ser mais atual do que a gente se preocupar com os rumos, né? Que a humanidade está tomando. Uma moto passando, tudo bem. E aí alguns confundiram, porque a imagem que eu escolhi foi essa: cuidado, irresponsável trabalhando. O Quino ele usa muito a figura do globo. A Mafalda ela meio que conversa com a Terra, né, com o mundo, demonstrando sempre essa preocupação, esse cuidado. Ela tem preocupações com questões ambientais, com questões econômicas, sociais, éticas. Então, eu não consigo pensar como isso não pode ser atual hoje em dia. E aí teve gente que confundiu essa questão do irresponsável trabalhando com as pessoas que não estão cumprindo o isolamento, mas a pergunta era sobre as pessoas que comandam o mundo. Esses irresponsáveis trabalhando, se trata de mim, se trata de você, de todo mundo, mas especialmente das pessoas que estão no comando, certo? E é impossível ser mais atual, né? Os líderes mundiais. Número 8. Que sentimento Mafalda demonstra na imagem abaixo? É essa imagem aqui, ó, que ela tá com um globo, assim, tá vendo? Olha, de novo a imagem do globo. É como se fosse um mundo doente. É uma questão super simples, perguntando sobre o sentimento. Ela tá com a boquinha para baixo, e muitos deram respostas assim, às vezes mais complexas, mas não responderam o que realmente estava perguntando. Então atentem-se a isso, ao que o enunciado pede. Às vezes é uma coisa muito simples e você às vezes toma um caminho que não responde a uma questão que era bem objetiva, bem simples. Quem respondeu que ela demonstra aqui tristeza, preocupação, tá ok, certo? E a última foi a tirinha do colonizador com o indígena. Ele diz: traemos cultura, educação, progresso, mas ele porta uma espada nas mãos. E o indígena pergunta: e para que a espada, maestro? Maestro aqui, não vou explicar depois. Número 9. Qual é a crítica da tira? A crítica é uma crítica à violência. Como o colonizador estava oferecendo, né, coisas tão maravilhosas, educação, cultura, progresso, por que ele precisaria de uma espada para estar oferecendo isso? Essa, essa contradição, né, no que ele estava oferecendo e na sua atitude. Era uma postura mais imperativa, mais impositiva, para oferecer coisas tão maravilhosas, e julgando, né, que o indígena não tinha nem educação, nem cultura, nem progresso. E o indígena faz esse questionamento para ele. Por que você precisa, né, da espada para isso? Para trazer cultura, educação e progresso. E o número 10, qual é o profissional citado na tirinha? O profissional citado é o maestro. Maestro em espanhol, aqui nesse caso, né, não se trata do maestro regente, se trata do professor. A palavra professor em espanhol, ela tem essas duas grafias, né, essas duas opções. Pode ser maestro ou pode ser professor. Depende aí do contexto que vai ser usado, mas a tradução da palavra professor para o espanhol é maestro ou professor. E aí nós finalizamos. Para a nossa aula dessa semana, eu estou enviando também um PDF sobre a carta de apresentação, que ela acompanha o currículo. No primeiro bimestre nós estudamos o currículo, no segundo bimestre a carta de apresentação. Eu tenho aqui, olha, os objetivos da carta, a sua estrutura. E aí, dentro aí da estrutura, eu queria chamar a atenção de vocês para duas palavrinhas. O restante eu acredito que vocês vão compreender totalmente, né, de forma bem tranquila, porque são palavras muito semelhantes ao português. E aí eu vou chamar atenção só para a palavrinha fecha e para a palavrinha firma. Fecha vocês também já conhecem, mas eu vou destacar mesmo assim. Fecha é a data e a firma é a assinatura. Não é como no português que a gente usa a palavra firma como um sinônimo de empresa, né, de um negócio. E firma, então, toda vez que você encontrar
num documento, numa carta, é a assinatura. E aí a tarefa é você fazer a relação aqui dos elementos que compõem a carta com a carta mesmo que eu estou mostrando aqui embaixo, certo? Então vocês vão enviar para mim só essa sequência de números dessa relação aqui que vocês vão fazer. Vocês podem fazer uma foto e enviar só a sequência de números, certo? Eu espero que vocês consigam aí desenvolver os estudos aí através desse material que eu estou enviando e espero que a gente também se veja, né, dentro de pouco tempo, em breve. Quem sabe? Besitos, adiós!